Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. É o tema da lição de hoje. E o texto principal da lição de hoje é Mateus capítulo 13, que é o texto áureo, que dá para nós exatamente a direção daquilo que é o cumprimento de Isaías no Novo Testamento, tá bom? O verso 16 é o texto áureo, mas eu quero ler com os irmãos a partir do verso 10. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre, olha o verso 14, e neles se cumpre a profecias de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Verso 16: mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. O Senhor nos abençoe. Então, este texto de Mateus 13, esse texto que o autor destacou na lição desta manhã, ele é resultado do diálogo entre Jesus e os seus discípulos. Jesus está conversando com os seus discípulos. A pergunta que os discípulos fazem está exatamente no versículo de número 10. Por que lhes falas por parábolas? Então Jesus está diante da interrogação dos seus discípulos, da curiosidade dos seus discípulos. Parábola, vocês sabem que é uma linguagem figurada que Jesus usou no seu tempo para aplicação de lições importantes na vida do seu povo e na vida dos ouvintes. Então, é como nós usamos ilustrações hoje nas pregações ou no ensino. Então, as ilustrações nada mais é do que parábolas, ok? Então, Jesus usava muitas parábolas na intenção de aplicar os seus ensinos. E Jesus está diante dos discípulos e eles estão curiosos, porque Jesus está usando parábolas, ou seja, ilustrações. Só que as ilustrações que Jesus usava eram ilustrações próprias da experiência do seu povo naquele tempo. A resposta de Jesus está entre os versos 11 a 13. Entre os versos 11 a 13, nós vemos a resposta de Jesus. Jesus respondendo por que ele usava a parábola. Olha aí o verso 11. Ele respondendo, ele quem? Jesus. Disse-lhes: é porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas eles não lhes é dado. O que Jesus quis dizer com isso aqui? Primeira coisa que Jesus quis dizer é que os discípulos, por terem aceitado o Messias que Isaías profetizou, e entenderam que Jesus era o Filho de Deus, creram. E porque creram, seus corações estavam abertos para ouvir qualquer forma de Jesus falar e entender. Aí Jesus explica, agora, eles, quem são eles? Os ímpios, os de corações fechados,
os de corações endurecidos, eles rejeitam, os ímpios rejeitam. Aqueles que não entenderam que eu sou o Messias, não entendem. Aí o verso 12. No verso 12, nós vemos Jesus dizendo assim: porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Ou seja, aquele que compreende, compreenderá cada vez mais. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Parece algo estranho, né? É o que Jesus diz assim: olha, o que ocorre é que as convicções falsas que eles têm a meu respeito, ou seja, a respeito do Messias, não dele, mas porque esperam até hoje, até isso lhes será tirado, porque eles verão que não é nada daquilo. Não é nada daquilo, né? Ou seja, os discípulos recebem a palavra. Não é? Aquele que tem, lhe será dado. Porque confiam, lhe será dada a palavra. Aqueles, os ímpios, porque rejeitam a palavra, não acrescenta nada. Então até as suas convicções erradas não lhes acrescenta nada. O versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles, vendo, não veem. E ouvindo, não ouvem e nem compreendem. Outra coisa interessante, Jesus, qual é a intenção do Senhor que a gente tem? É de que todos entendam e que todos possam receber. E aliás, ele se alegra disto. Mas o que Jesus está dizendo com isso aqui no verso 13? O que Jesus está querendo dizer aqui é a razão por que o Senhor fala por parábolas quando se dirigia aos seus discípulos. Assim Jesus fez, porque conhecendo o coração dos incrédulos, ele já sabia do seu endurecimento, porque ele é Deus, já entendia o seu endurecimento, e também a predisposição de rejeitá-lo e até de persegui-lo. E até de persegui-lo. Como Isaías diz no capítulo 53. Lá no capítulo 53, Isaías já dava conta de que isto aconteceria. Ele foi desprezado e o mais rejeitado. 53:3. Isaías 53:3. Ele era Jesus. Isaías já dizendo lá que Jesus seria o mais desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Homem de dor, experimentado dos trabalhos. E como um homem de quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado e não faziam dele caso algum. Então, esse versículo 13 é exatamente a expressão de Isaías 53, verso 3. Aí no verso 14, mostra, 15 de Mateus 13, mostra com clareza o que Jesus quis dizer a respeito de ensinar por parábola. Olha aí o verso 14. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que seriam de coração endurecido, seus ouvidos estariam surdos, não compreendiam, seus olhos fechados, não vendo, porque o coração deste povo está endurecido, verso 15, e ouvem de mau grado. Até porque rejeitavam, que Jesus fosse o Messias, e fecharam seus olhos, para que não pudessem ver, para que não pudessem ouvir, para que não pudessem compreender, porque se eles abrissem os seus olhos, os ouvidos e o entendimento, compreendendo, se converteriam e eu os curaria. Olha que coisa interessante, né? Então Jesus está já dizendo aqui no versículo 14 e 15, a razão por que ele ensina por parábola. É o cumprimento da profecia de Isaías, o versículo 14, declara que é cumprimento de Isaías, que já dizia que os corações seriam endurecidos, que haveriam aqueles que iriam ouvir, mas não dariam conta nenhuma, seria de mau grado, e que fechariam os seus olhos para não verem. E por que fazem assim? Fazem assim para que o ouvido não atentam para a verdade,
para prevalecer o entendimento de uma doutrina que não tem fundamento na palavra. E endurecido o coração para que a semente da palavra não penetre. Por isso fazem assim. Aí o versículo de número 16, que é o texto, né, áureo, fala de quem são os bem-aventurados. São aqueles que entendem que Jesus é o Messias, que ouvem a sua palavra, creem na sua palavra e o recebem como seu Senhor. Mas bem-aventurados sois vós, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Vocês veem, percebem, olhos aqui tem a ideia de perceber, e ouvidos ouvem, a ideia de ouvindo, receber. Então, os olhos veem e os ouvidos ouvem. Assim podemos entender, então, o que significa Mateus 13 e a sua relação com o profeta Isaías. Bom, irmãos, durante esse trimestre, né, nós estudamos 13 lições com a de hoje, baseado em Isaías. Um profeta, a revelação do profeta Isaías. Entendemos no estudo que fizemos logo lá nas primeiras lições, que profeta é aquele que fala em nome de Deus. E quem é que nos fala em nome de Deus hoje? A palavra. E aqueles que pregam a palavra, baseado na sua verdade, é que falam em nome de Deus. Então cuidado com aqueles que se levantam dizendo ser profetas. A visão de Isaías. A visão de Isaías, aliás, quem era Isaías? Versículo 1 é um resumo que identifica o tempo e a missão do ministério de Isaías. Então, Isaías capítulo 1, verso 1, mostra-nos quem é exatamente Isaías. Né? Um resumo que identifica o tempo e a missão do profeta Isaías. E a visão de Isaías é recebida do Senhor para transmitir ao povo. Transmitir àqueles que querem, não é, receber a palavra. E também a missão de alertar Judá e Jerusalém, né, reino dividido, o porquê da sua divisão e a possibilidade de restauração. Isaías profetizou nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá. Isaías era filho de Amós, mas não aquele Amós, o profeta que escreveu. Este caso aqui, Amós, pai de Isaías, que em hebraico significa firme, não se conhece a sua genealogia, ou seja, a sua descendência. E como ele tinha acesso à corte, alguns estudantes acham que ele era aparentado de Uzias. Por isso, alguns pregadores dão título a Isaías de estadista, né? Porque ele circulava entre a realeza. E a data aproximada da relação do profeta Isaías é 700 anos antes de Cristo. Há 3 alertas aqui. O primeiro alerta é: mas eles rebelaram contra mim. Isaías 1:2. Primeiro alerta que o Senhor quer que Isaías transmita. O segundo, a possibilidade de restauração, Isaías 51:16, para que este povo possa ser o meu povo. E a mensagem de salvação, Isaías 53, versos 4 a 7, não é? Que é aquele que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, foi ferido por causa das nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e assim por diante. Tá? Eu só quero fazer uma nota aqui. Tomar sobre si a enfermidade. Tenho visto algumas interpretações que, no meu entendimento, não cabe aqui. O texto fala que enfermidade aqui é o pecado. Tá? É o pecado. Ele tomou sobre si os nossos pecados. É claro que ele pode curar as nossas enfermidades físicas, mas não é este o fundamento do texto aqui. Aqui é a cura das nossas almas, por causa da enfermidade do pecado. Foi ferido por causa das nossas transgressões. Então, tem que ligar o contexto, né? E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Daí, irmãos, a denominação do título de hoje: Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento.
O primeiro ponto que o autor destaca na lição é o evangelho antes do evangelho. É exatamente para compreender a posição de Isaías aqui no Velho Testamento. Quais são os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas, João. Então, são os evangelhos. O que ele quer dizer de evangelho antes do evangelho? É uma referência ao livro de Isaías. Tá? É uma referência ao livro de Isaías. Ou seja, essa expressão aqui do autor está em consonância com os textos nos evangelhos do Novo Testamento. As aparições de Isaías nos evangelhos, no livro de Atos, as aparições de Isaías, citações, né, de Isaías, nas cartas paulinas, nas cartas gerais, e você vai perceber que Isaías é repetidamente, né, citado nestes livros do Novo Testamento, principalmente nos evangelhos. Então podemos entender que são referências diretas ao cumprimento das profecias messiânicas de Isaías. Podemos observar que Isaías, irmãos, é o profeta mais citado pelos autores dos evangelhos. Daí não é exagero dizer, diz o autor, que o livro de Isaías possa ser conhecido como um evangelho antes do evangelho. Veja Isaías 41. Isaías 40, verso 9. Diz assim: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas, dize às cidades de Judá: Eis aqui está o vosso Deus. E também diz: Eu sou o que primeiro direi a Sião: Eis que aqui estão. E a Jerusalém, 41, 27. E a Jerusalém eu direi: darei um anunciador de boas novas. Então essas citações são feitas no Novo Testamento, que o evangelho é boas novas. Então as boas novas já aconteceram desde os dias de Isaías e vieram se cumprir nos dias em que os evangelhos foram escritos. Como anunciaram também, não é? O que a gente está vendo aqui nesses dias, os anjos, no nascimento de Jesus, Lucas 2, 10. Porque eis aqui vos trago novas de grande alegria. Então o evangelho é novas de alegria, trazida por Isaías e também pelos irmãos do Novo Testamento. Jesus também, quando fez a leitura do livro sagrado na sinagoga de Nazaré, ele também faz referência a Isaías. Quando lhe foi entregue o livro, ele então abre, né, consta aí Lucas 4, 16 a 21. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num lugar no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantando-se para ler, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E abriu e leu, e achou ali o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os povos ou os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, restaurar da vista os cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, ou cerrando o livro, que significa fechar, e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos voltaram-se para ele. E na sinagoga estavam fitos nele. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. O que ele quer dizer com hoje? Hoje aquilo que Isaías
tinha dito lá em 61, 1 e 2. Então, aquilo que Isaías disse se cumpriu naquele momento. Então, naquele momento, Jesus já estava abrindo, né, para eles. Eu sou o que Isaías falou. Mas mesmo assim, os corações endurecidos, mas outros, o texto dá conta que lá em Lucas, né, que ouvindo, aceitavam. Isaías, irmão, trata da mensagem messiânica, com bastante ênfase nas revelações que recebeu e escreveu. Então, Isaías, ele não fugiu do seu objetivo. E as profecias registradas por Isaías estão observadas no ministério de Jesus. O autor dá bastante ênfase a isto. No ministério de Jesus percebe-se claramente o cumprimento da profecia messiânica de Isaías, na forma de ensinar, na forma de pregar, nos milagres acontecidos, na manifestação da sua misericórdia e na manifestação da graça de Jesus àqueles que os recebem. Okay? Então vamos ao ponto 2. Ponto 2, as tradições de Isaías nos livros de Atos dos Apóstolos. Por incrível que pareça, aparece bastante acontecimentos no livro de Atos, fazendo referência a Isaías. Então nos Atos nós vamos ver referências a respeito de Isaías. Vou destacar 2 mais marcantes. O primeiro, Estevão. Estevão, Atos capítulo 7, 48 a 51, confirma Isaías 63, 1, Isaías 61, 1 e 2. Os acontecimentos com Estevão vai confirmar, né, aquilo que Isaías já tinha dito em 63, 1 e 66, 1 e 2. Como não darão crédito à minha pregação, não apenas a pregação de Jesus, mas a pregação dos seus seguidores, como era o caso de Estevão. Não darão crédito à nossa pregação, a pregação dos apóstolos, a pregação da igreja hoje. Como disse o irmão João, continua não sendo dado crédito, não é? Corações continuam endurecidos. Olha o que diz então Atos 7, 48 a 51. Mas o Altíssimo não habita, este é o discurso de Estevão. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta, que profeta ele estava se referindo? Isaías, né? O céu é o meu trono, e a terra, estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a mim, e nem todas estas coisas? Homens de dura cerviz, circuncisos de coração, ou seja, o coração não se quebranta. E ouvindo, vós sempre resistis. Um povo que resiste. Então, Estevão está acusando este momento, né? Resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Então tá, ó, assim como vossos pais rejeitaram, vocês estão fazendo também. Atos 8, versos 32 e 33, né, no episódio da evangelização de Filipe, também vai aparecer referência a Isaías. Então, aparece Estevão e vai aparecer também lá, quando Filipe, palavra ao viajante do mordomo da rainha, o eunuco, da Etiópia, o texto diz, em Atos 8, que ele lia o quê? O profeta Isaías. E que texto ele lia? 53, 7 e 8. Então ele exatamente lia o texto de Isaías no verso capítulo 53, versos 7 e 8. E Atos 8, 32 e 33 diz que começando, e Filipe, começando por esta escritura, anunciou por toda a palavra o que havia a respeito de Jesus, não é? Então, é o livro de Atos, 2 episódios, mostrando para nós os acontecimentos que tem a ver com o que Isaías já tinha falado. E Atos 28, versos 26 e 27, aliás, temos um terceiro aqui, que é Paulo. Paulo está pregando em Roma e desafia os ouvintes ao compromisso da fé. Atos 28, 26 e 27. E ele fala com base
na escritura de Isaías, capítulo 6, 9 e 10. Então, 3 episódios aqui destacados, há tantos outros, não é? O primeiro, Estevão. O segundo, Eunuco, junto com Filipe. O terceiro, Paulo em Roma, fazem referência a Isaías. Talvez nós nunca tivéssemos percebido o quanto Isaías é citado no Novo Testamento. E essa lição nos traz essa memória aí muito interessante. É o profeta Isaías, sua fala, suas colocações, não é? Suas profecias se cumprindo na vida do próprio Senhor Jesus, na pregação dos seus discípulos, na pregação dos seus apóstolos e nos acontecimentos do Novo Testamento, aqui até este momento nos Evangelhos e em Atos. Mas o autor continua. Ele diz que, primeiro, entender que Isaías é considerado o Evangelho, porque trata do Messias e a sua missão. Segundo, ele diz que o cumprimento de Isaías se faz notar nos Evangelhos e no livro de Atos. E agora, no terceiro ponto, ele diz que a tradição de Isaías também se percebe nas cartas de Paulo. Então, as cartas de Paulo também vão esboçar para nós, mostrar para nós acontecimentos já ditos por Isaías. Ele destaca aqui primeiro, o autor destaca a carta de Romanos, ou aos Romanos. Paulo mostra o cumprimento de Isaías quando escreve aos Romanos. Quando escreve aos Romanos. Na carta que Paulo escreve aos Romanos, ele faz referência ao cumprimento imoral dos homens, e ele cita Isaías. Ele cita Isaías quando já falava do comportamento imoral dos homens. Romanos capítulo 3, versos 12 a 18, que você pode confirmar com Isaías 59, 7 e 8. Então, Romanos 3, 12 a 18 diz assim: todos se extraviaram. Parece Isaías falando novamente, né? Todos se extraviaram, ou todos se desviaram, e juntamente se fizeram inúteis, porque se desviaram, suas vidas se tornam inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Isaías já dizia isto a respeito do seu povo lá, e Paulo, escrevendo aos Romanos, repete: a sua garganta é um sepulcro aberto, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, seu veneno, principalmente no desvio do ensino da palavra, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhece o caminho da paz, rejeitam a paz, e não há temor de Deus diante dos seus olhos. Aí quando você vai lá ler em Romanos, aliás, Isaías, não é? 58, perdão, esse é o texto de Romanos. Agora, quando você lê Isaías 58, versos 7 a 8, você vê que Paulo está fazendo referência a isto aqui, ó. Olha aí, Isaías 58, 7 e 8. Os seus pés correm para o mal, se apresentam para derramar sangue inocente, os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição, quebrantamento não há nos seus corações, nas suas estradas, não conhece o caminho da paz. Tudo que Paulo falou lá está aqui, ó, em Isaías. Nem há justiça nos seus passos, fizeram para si veredas tortuosas, e todo aquele que anda por estas não tem conhecimento da paz. Então, se você pegar o texto de Romanos e o texto de Isaías, você vai perceber que Paulo está fazendo referência a Isaías na sua carta. E assim você vai ver outros textos. O autor destaca apenas este, de Romanos. Mas você vai ver Isaías falando, né, sendo falado ou citado também por Pedro, vai ver Isaías sendo citado por outros que escreveram, né? João,
né, quando escreve nas suas cartas também. Ok, então, o que nós temos aqui? Cumprimento de Isaías nos dias dos apóstolos. E nós vamos perceber o cumprimento de Isaías na história da igreja ao longo da sua caminhada também. Porque foi assim na igreja primitiva, foi assim nas igrejas dos séculos seguintes, como tem sido também nas igrejas do nosso século. Isaías vai se repetindo. O que eu quero dizer? A mensagem de Isaías vai se repetindo. E o que nós precisamos fazer? Manter-se firme, anunciando a palavra. Como igreja, como pastores, como seminaristas, como professores de EBD, né, como crentes, manter-se firme, dando testemunho da palavra do Senhor e mostrando para este povo o quanto realmente nós temos percebido, não é, que se cumpre a palavra do Senhor. A gente concluiu nesse trimestre de que a revelação de Isaías é a expressão da expectativa messiânica. Então, o livro de Isaías é a expectativa do envio de Jesus, é a expectativa do anúncio do reino de Deus, que seria inaugurado na era messiânica, ou seja, na era em que se cumpriria a missão do envio de Jesus, a era do Cristo. E quando a Bíblia fala de último tempo, é o tempo de Jesus, quando nasceu, quando morreu e ressuscitou, até a sua volta. Isso a gente estudou em Apocalipse, né? O último tempo é esse tempo da era messiânica. Então Isaías está deixando bem claro isso para nós aqui. Então, irmãos, essa expectativa da vinda do Messias já se cumpriu. Daí entender que a palavra de Deus é suficiente para crermos nele. Essa expectativa já se cumpriu. Já temos o testemunho do cumprimento de Isaías e de tantas outras profecias, que não só Isaías. Isaías porque é o texto desse trimestre. Mas há outras profecias a respeito de Jesus no Velho Testamento. Há outras citações, não apenas Isaías. Já se cumpriu. Então qual é a nossa expectativa? Importante, é a volta dele. A nossa expectativa como igreja é a volta de Jesus, é a volta do Messias. Então a nossa oração e expectativa é que tenha sido importante, não é? Para cada um de nós, e tomara que para mais gente ainda, a manifestação de Jesus na vida das pessoas. Mudando a minha vida, mudando todos os nossa maneira de ser. E também que sejamos encorajados a persistir. E irmãos, como nós precisamos ser encorajados a persistência, perseverança, firmeza neste tempo, em que se aproxima, não é, a volta do Senhor Jesus. Então, todo esse estudo sobre o profeta Isaías traz-nos a compreensão e a oportunidade de se contemplar o cumprimento da profecia da vida e ministério de Jesus. Então, tudo que Isaías declarou se cumpriu na vida do nosso querido Senhor Jesus. Assim como também nos evangelhos, escritos pelos evangelistas, nos dias de Atos e nos dias dos apóstolos, do apóstolo Paulo principalmente, não é? A igreja primitiva, que é a igreja de Jesus, é a igreja de Jesus, que veio e precisou ser encorajada nos primeiros dias da sua existência a viver e testemunhar da sua fé messiânica. Os irmãos conhecem a história da igreja primitiva, a perseguição que sofreram por causa da sua fé e a coragem de manter-se firme na propagação, na anunciação da sua fé.
Ontem a Record reproduziu o filme Apóstolo Paulo. E exatamente quando eu liguei, estava naquela cena em que os cristãos eram queimados vivos em praça pública em Roma. Os seus corpos eram feitos, colocados em postes para iluminar a cidade à noite. Os irmãos podem perceber? Por causa de permanecer firme, defendendo a sua fé. Então a nossa expectativa hoje é que a igreja permaneça firme. Nós, irmãos, eu tenho dito, me perdoem se eu sou repetitivo, mas eu aprendi com o apóstolo Paulo que repetir faz bem. Aprendi com a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus repetindo várias vezes seus ensinos. Nós, enquanto crentes aqui no Brasil e em toda a nossa América, não é? Nós não temos a perseguição que lá no Oriente tem. E parece que a gente acaba se acomodando um pouco. Mas temos perseguição. A perseguição que temos hoje é sutil, silenciosa, entrando nos nossos arraiais, através de pensamentos pervertidos, de ideologias contrárias à palavra de Deus. Então eu costumo dizer que a perseguição que a igreja no Brasil sofre é ideológica. Ela não pode ser física, não é física, mas é ideológica. Mas até quando eu não sei. Depende do que nós vamos fazer daqui para frente, né? Nas nossas decisões que tomaremos daqui para frente. Mas é preciso continuar firme. Então a expectativa é que a igreja continue sendo firme, assim como os irmãos do passado, né? Anunciando que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador de todos aqueles que nele creem. Essa é a mensagem. E de que ele voltará para estar definitivamente com a sua igreja. Essa é a nossa mensagem hoje. Dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, anunciado por Isaías e outros profetas, cumprido nos dias dos evangelhos, da igreja primitiva, da igreja através do século. Hoje, a mensagem é a mesma, que Jesus veio, de que ele é o Salvador, aqueles que creem nele são salvos e aguardam a volta dele para estar eternamente com o Messias, o Cristo, o ungido de Deus enviado para as nossas vidas.